Ultra, produtos que valorizam a natureza. Olá, eu sou Roberto Araújo, da Revista Natureza. Nós estamos aqui no Sabor de Fazenda, que é elas dizem, elas são elas aqui, a gente já vai saber quem, que é um oásis da cidade de São Paulo. E é mesmo, é um local super bonito, rodeado de natureza, de coisas naturais, de plantas, super bacana, chamado Sabor de Fazenda, certo? Esta aqui é a Silvia, esta é a Sabrina. A Sabrina vai fazer um pequeno ritual para começar com um dente de leão, por favor. Se você semear aqui no nosso concreto, será que nasce? E isso é um pouco o Sabor de Fazenda. Nós semeamos no concreto plantas, ervas medicinais e aromáticas. Vai lá. Começando. Muito bem. Olha quanta semente. Olha que lindo. Nada melhor, né, para começar. Silvia, como vocês são irmãs? Irmãs. Exatamente. E há 25 anos, vocês resolveram começar este trabalho. De onde veio a ideia? Como é que surgiu? O que vocês pretendiam há 25 anos? E como é que se desenvolveu esse trabalho? Um resuminho para a gente saber direito do que se trata. Ele começou, eu sou nutricionista de formação e eu trabalhava numa clínica de educação alimentar, de prevenção, de saúde e tal. E ali eu comecei a fazer pequenas floreiras para os pacientes, com as ervas. E aquilo era uma coisa muito nova. Quem que queria isso em 92, tá? Fazer isso num apartamento. Bom, enfim, a clínica não deu muito certo, porque prevenção, né? Tem sim prevenção em 92. Só que as floreiras abriram um espaço incrível, porque as pessoas enlouqueceram com a ideia de ter uma hortinha dentro de casa. E aí você atendia também as pessoas que moram em apartamento. E ali estava muito reduzido naquela clínica fazer isso e a gente precisava crescer. Eu senti que tinha espaço para isso e levar isso tudo para as casas das pessoas. E assim começou. Numa casa da Vila Maria, num quintal de uma casa da Vila Maria. E logo nos primeiros anos eu convidei minha irmã caçula, Sabrina, para me ajudar numa feira, que a gente percebeu que tinha um espaço muito grande para isso que a gente fazia. Para você ter uma ideia, Roberto, a gente começou com 15 tipos de ervas e temperos. 15 tipos? 15. Apenas 15. Os mais comuns. Olha, atualmente, a gente fez uma conta. Dá para notificar, porque a gente fez uma contagem que nós somos certificados orgânicos, né? Sim. E aí todo ano tem a inspeção e a gente tem que certificar as espécies. Estamos com 175 espécies entre medicinais, aromáticas, punk e hortaliças. Então é uma começamos com 15 grande. e estamos com 175 espécies. É uma variedade impressionante. Olha, só de uma manjericão, variedade. gente, são 14, 15 manjericões? Atualmente a gente está com 15 tipos diferentes. Mas e só aquele manjericão gênero... alface, a coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto manjericão alface. Achei muito lindo. Aquela folha enorme. Mesmo, É uma folha né? enorme e realmente parece uma folha de alface crespa. É uma folha, porque no pote elas ficam menores, mas essas plantas no chão, o tamanho de uma folha do manjericão é desse tamanho. Manjericão alface, o manjericão gigante é um espetáculo. E o que é muito legal, como as pessoas sabem que a gente trabalha com isso, que a gente gosta das variedades e tal, todo mundo quer trazer uma espécie diferente, uma espécie nova. Então esse espaço aqui da Vila Maria ficou pequeno, porque as pessoas trazem presentes pra gente, né? Então, tem uma senhora libanesa, ela chegou aqui, ela falou, vocês conhecem o manjericão libanês? A gente ainda não conseguiu multiplicá-los, mas ela trouxe do Líbano, na mala dela, aquelas histórias, uma mudinha do tal do manjericão libanês. Ele tá lá na nossa bancada ainda de presentes pra gente replicar. Então é assim que as coisas vão acontecendo, as espécies vão chegando. Começamos com 15, agora com 175, por quê?
Primeira coisa, a gente é muito apaixonado, né? Então, as pessoas que moram em apartamento e que também são apaixonadas falam, bom, é lá que a gente vai ver os nossos filhos crescerem, né? Então as pessoas trazem. E a gente fica. A gente não E como é sabe que se forma um Tá. jardineiro? Vocês têm para as crianças o dedinho verde. Como é que a pessoa se torna um jardineiro? Quais são os passos para ter o dedo verde? Algumas pessoas têm naturalmente, outras precisam aprender. Como é que se faz isso? É se despertar mesmo, Roberto, porque quando a gente trabalha com a educação ambiental com as crianças, que elas hoje em dia estão muito afastadas disso tudo, você tem que despertar de alguma forma. A gente trabalha muitos sentidos nessa... Sim. O paladar, o olfato, o tato, quebrar aquele medo que isso daqui pode ser sujeira ou que é um desconhecido para essas crianças. E a partir do momento que você trabalha todos esses sentidos, as crianças ficam fascinadas quando encontram tatu-bola, minhoca, plantam, e que isso tudo vai trazer uma coisa boa para ela. Então, eu acho que esse despertar, obviamente, não vão ser todas as crianças, mas você percebe claramente como as crianças ficam absolutamente encantadas. E conectadas. E conectadas. Porque as crianças das grandes cidades estão sedentas por natureza, né? Então, não tem, né, nas escolas, na própria casa, eu moro em apartamentos. E mesmo esses condomínios, os apartamentos, tudo é muito certinho, né? Então tem o espaço da horta, tem o espaço do futebol, tem o espaço... Então não tem esse jardim, esse caos, né? Ou brincar na rua, né? Sabe? Ou brincar na Tinha, rua né? também. Brincadeira de tá rua. faltando, né? Isso. E aqui elas podem vivenciar as conexões de natureza no jardim. Então, é a teia de aranha que tá lá, e a aranha é nossa amiga. Ué, por que a aranha é amiga de vocês? Não, a aranha a gente tem que matar. Não, porque a aranha nos protege das moscas, dos mosquitos. Então deixa a aranha lá. E aí as crianças começam a olhar com outro olhar para aqueles seres da natureza. E ao final, as crianças levam para casa um vasinho com ervas. Ou trevo de 4 folhas para continuarem isso que elas começaram a... Tem formigueiro aqui, não tem marcado? Se me ocorre assim uma pergunta, se o brasileiro acompanhou o Sabor de Fazenda, ou o Sabor de Fazenda acompanhou o brasileiro? Porque eu acho que nesses 25 anos, isso. o paladar e o olfato das pessoas evoluiu muito. Sim. A gastronomia também mudou totalmente. 25 anos atrás era arroz, feijão, bifinho. Né? Hoje até por causa... né? Você tinha 20 opções só de... Cinco hoje anos já temos atrás, simplesmente aquele restaurante normal, assim por né? O peso. alface, o agrião, arroz. Sim. Hoje você tem uma diversidade absurda de Mesmo no restaurante sabor, por pesos mais simples, acha? você tem uma variedade de 10 tipos de saladas diferentes. Né? Sim. Isso não acontecia 25 anos atrás. Então, como aconteceu isso? Foi o Sabor de Fazenda que foi atrás desse? Ou foi a comunidade que se sintonizou com o Sabor de Fazenda? Olha, Mas uma antes de vamos responder, responder, só falar uma... Eu não falei que é o Raul Cânavas, mas ninguém tem dúvidas que Não precisa minha apresentação. Faz Então. parte da nossa história. É, o Raul e a Revista Natureza, A Revista gente. Natureza, pelo amor de Deus. A Revista Natureza, nossos parceiros de tantos anos, Tantos né? anos, Roberto, Como muitos anos. vocês... E eu estou com você desde que vocês se iniciaram. Nossa, Raul, Éramos parceiraço. meninos todos, né? Éramos meninos. Mas realmente houve uma revolução no Total. paladar Total. e na maneira de se vincular com as plantas. E no repensar a vida mesmo. Hoje as pessoas, elas querem trazer isso para as próprias casas. As pessoas estão muito mais cuidadosas com a saúde da sua própria família, o colher, o plantar em casa. Acho que está todo mundo muito cansado. Você não acha, Silvia? Eu sinto que as pessoas querem trazer um pouco para casa e com isso, respondendo até a pergunta do jardineiro, a hora que você traz a criança para também ajudar a cuidar, sabe, de você cuidar da horta junto com o pai, com a mãe, enfim, com a avó, você de uma certa forma está despertando na criança, puxa, então a cenoura vem daqui, não vem tudo bonitinho no pratinho, demora 3 meses para nascer uma cenoura, E aí a gente vai entendendo junto com isso tudo, esse tempo, que é um tempo que a gente está precisando hoje. E esse tempo que a gente, o tempo inteiro trabalha com as crianças é a paciência.
E que as crianças são as Com as jovens, crianças e com os maneira- adultos com os também. E também uma maneira É. de contemplar É. o verde de uma forma diferente. E Lúdica. olha que a nossa ética É. também cresceu. É isso. Já não tanto as plantas exuberantes, maravilhosas, com flores gigantes, perfumadas e tal, aquelas dálias, né? Aquelas tulipas e tal. Maravilhosa. De repente a gente vê um alecrim com aquela florzinha Olha a miudinha. delicadeza desse alecrim. Então, mas isso acho que tem uma vital importância para entender a evolução do sabor de fazenda. É. E como as pessoas começaram a se sintonizar melhor com as plantas aromáticas. Uma planta pequena, com a planta que não tem aquela exuberância, aquela beleza. as impressionante. ervas, né? Porque as ervas, se a gente olhar, não são as flores. São E feinhas. nem elas... Mas elas não têm, elas são... Então, mas é uma Para, maneira Raul, diferente. para. Não, mas é que é uma maneira diferente Mas é de olhar, contemplar a outro olhar, estética. sim. Um olhar com muito mais ética. Mas quando a gente trabalha, eu acho que como a gente gosta demais da parte do perfume, e elas A são parte riquíssimas, sensorial, a parte né? A sensorial, textura. a gente olha Isso, com o outro toque, olhar, o é outro perfume. olhar. Não é um olhar para uma flor que por si já é uma beleza. Você começa a olhar o quanto ela te traz de bem-estar e de saúde na sua casa. Um raminho de alecrim, num guardanapo, quando você faz uma mesa bonita, ou um simples arranjo com flores de manjericão no meio da tua mesa, uma delicadeza que se apresenta na tua casa, você trabalha um outro plano. Então, eu acho que nessa, a gente Sim. faz muito isso. Não é a beleza que por si só uma flor lindíssima, uma dália, uma tulipa, que ela é aquilo. Mas ela é intocável, você não vai lá, você não faz um carinho. A gente quer isso, a gente quer interagir. A gente quer entrar em contato, a gente Não, quer a colher, diferença- ver brotar. Não, e a diferença está em que essa tulipa, essa dália, ela só proporciona um prazer para os olhos. Sim. É isso. Enquanto que a erva aromática é uma coisa muito mais complexa e que por Perfeito. fim também acaba agradando os próprios olhos. É. Já esses 5 sentidos que nós temos, eles trabalham na inversa com a erva. É isso mesmo. Começa assim pelo cheiro, pelo sabor, pelo toque e no final começamos a encontrar um prazer visual em contemplá-la. É isso. E eu acho que ela te convida a tocar, porque a hora que você vê um manjericão, um alecrim, a vontade é de chegar aqui. Sim, E a hora que você chega aqui, se eu começo a olhar e solta o e perfume. solta o perfume, mexe com muitas coisas. Isso Então, é uma acho coisa que, isso. nós, que É. o ser humano tinha perdido. É. Na realidade, o século XX foi um século de tecnologia pura, nos distanciou da natureza. Acho que está havendo uma religação, né? Aí a palavra religião, de religar-se, É verdade. de ligar-se novamente com a natureza sábia, com aquela que nos nutre de verdade. Talvez a Sabor de Fazenda tenha esse papel mesmo. Nesse momento, Isso isso já que foi em eu queria chegar. 93, né? Então eu acho que tem sim Isso esse que eu papel queria de chegar. ajudar, como a Sabrina sempre fala, dessa reconexão com a natureza. Porque aqui é um espaço Então, que as esses pessoas se 25 anos, reconectam. o peso que tem Sabor de Fazenda e nessa maneira nova de pensar é realmente primordial. Além de Sabor de Fazenda hoje ser uma referência nacional, acho que no Brasil todo ninguém tem uma coleção tão grande de plantas aromáticas como vocês, ninguém tem autoridade em cima de plantas aromáticas. Sim, eu falo autoridade de verdade, autoridade é verdade. Porque Olha, imagina que eu te tem... digo uma coisa, amor, a gente tem de sobra Veja, aqui. pessoal, Mas de sobra. 175, são 175 espécies diferentes que são reproduzidas e cultivadas. Cada uma tem uma técnica, cada uma tem uma exigência, tem uma necessidade de nutrientes, de solo, tem pragas que se atacam, tem doenças. Então, elas conhecem profundamente cada uma dessas 175 Olha, erros espécies. e acertos, viu? Pois é, O são tempo 25 inteiro anos de de erros e erros e acertos. acertos. Porque a natureza, e é isso que é belo, né? Cada ano é um, cada outono é um, cada planta é uma. Então, assim, a cada ano que se inicia, a cada estação que se inicia, é um novo ciclo, que não é o mesmo do ano passado. E é essa a beleza e é isso que nos move para frente, porque tudo que a gente sabia o ano passado, esse ano já é diferente. Não, e aqui, né, o movimento do jardim, desse jardim de ervas, o tempo inteiro, se você voltar aqui daqui 15, 20 dias, está diferente. Porque foi podado para fazer mudas, outra muda entrou no lugar. Então tem uma dinâmica, tem uma vida, um movimento
não fica uma coisa estática. Então, E isso é aqui isso, é uma é fábrica, esse movimento. é uma fábrica, na realidade é uma fábrica. Não, é uma indústria, verde. é uma indústria, mas uma indústria que trabalha com vida, né? Sim. Gente, o tempo Então a linha de inteiro, montagem de uma vocês é loucura. totalmente diferente. Não é uma linha de montagem onde tem uma esteira correndo e o sujeito apertando o Você viu a parafuso. nossa ferramenta, né? Exatamente. Aquela ferramenta tecnológica que é de O colocar... chucho. É, o O chucho. chucho pra gente abrir, fazer o bercinho pra plantar a sementeira é uma coisa super simples. Porque é assim, em uma indústria normal, É. de qualquer coisa, seja, não importa se é uma fábrica de carros, uma fábrica Automatizada, de sofá, né? por exemplo. Né? Você tem a matéria-prima e você tem, nessa linha de produção, na ponta sai aquele produto terminado. E não há uma expectativa, isso é uma coisa fria, é clara, é 100% previsível o que vai acontecer. Aqui não. Mas Aqui não existe. mesmo, Raul, porque numa noite A pode natureza. vir a lagarta E comer simplesmente tudo. comer Exatamente. toda a nossa Exatamente. Pode vir, por caixinha. exemplo, esse E é outono isso. super chuvoso. É um outono A ativo. influência, nesse tipo de indústria, a influência climática é enorme. E fora disso, a própria planta, o que ela quer fazer. Ah, Já até também que tem ponto isso. vocês duas dominam essa produção? Não, eu nem brigo com elas. Se elas querem Não, estar você ali, já você tem pensou que nisso? Se você respeitar, tem a é planta, verdade, é. você vai reproduzi-la. Até que ponto você participa nessa produção e até que ponto a planta decide o que vai ser feito? Então, Raul, não, mas é. você fala não. Fala não. Fala Tá não. bom. Espera um pouquinho, a gente já volta, um minutinho. Tra. Produtos que valorizam a natureza. Nós estamos aqui na Vila Maria, no Sabor da Fazenda, que é falar de ervas, falar de tempero, falar de horta, quando você está na casa de campo, quando você está numa chácara, quando você está numa fazenda é uma coisa. Outra é na cidade. Então aqui, essas duas meninas, a Silvia e a Sabrina, sabem tudo para viver as plantas, viver a natureza no local urbano, na cidade, no apartamento, como você faz para ter uma hortinha, como Sim, você faz a gente para não sabe ter tudo, a uma gente coisa. sabe um pouco, A porque gente tá aprendendo. tudo que sei é que nada sei. É essa coisa que a gente verdade. estava comentando da natureza, né? Como cada ano é um aprendizado, cada planta é uma planta. Olha, e a gente então, aprende isso que a Sá está falando de um jeito incrível. Por exemplo, às vezes você quer cultivar um dente de leão que nasceu num pedacinho da calçada, sozinho, forte, e você vai dar todas as condições para ele crescer. e às Ele não vezes cresce. nasce. Então, esse aprendizado, ainda estou muito longe de entender, porque é Então, uma a coisa resposta maior. Eu à acho que essa é pergunta a é- resposta. É. que se a Aliás, gente essa domina é uma tudo. coisa interessante em termos de adubação. Como a adubação acaba estimulando as plantas ornamentais a ser mais viçosas, mais floridas, com flores maiores, com uma cor acentuada, até mais perfumadas, enfim, tudo isso através de fertilizantes. Talvez o exercício com a planta aromática seja o contrário. Isso aqui começa a dar muito adubo para você ver o que acontece. Ele Vai se estiola, aderir. ele estiola Sim, e fica sem aroma. perde o poder de sua essência natural, que é de seu perfume. Então, a planta aromática, na realidade, ela não precisa de tanto adubo, não precisa de tanto fricote. Então, como é isso, essa excesso produção? de mimo. Como é que é produzido? Aprendizado, a gente foi aprendendo no decorrer. Quando a gente É o sofrimento que percebeu, faz a planta ficar É o perfumada. sofrimento que faz a planta ficar Sim. perfumada, ela desenvolve os óleos Sim. essenciais. Sim. Isso a gente foi aprendendo Nossa, com o tempo. correto. E tem coisas, por exemplo, a capuchinha. Vocês conhecem aquela flor comestível? É uma punk também. Tem épocas que a gente simplesmente deixa de produzir. Porque é a época que as lagartas vêm, agora que a gente está recomeçando com a capuchinha. E comia. Porque em vez de ficar aplicando veneno, em vez de ficar lutando contra o jardim, deixa o jardim devolver pra gente o que ele precisa. De dezembro até o fim de março, a gente para de cultivar a capuchinha, deixa para as lagartas. E aí, a partir de agora, a partir de abril, elas mesmo rebrotam. E a gente aprendeu a também segurar um pouco a nossa Então, ansiedade e a nossa vontade. Isso vocês não pensavam 25 anos atrás. Ah, A maneira o manejo atual de Sabor de Fazenda é muito mais sintonizado com o andar da própria natureza, né? Claro. É vocês que aprendem com a natureza e não que vocês tentam dominá-la. Raul, você lembra, sabe, quando a gente começou a fazer muda de cavalinha do Equiseto? Lembro. O Equiseto
uma vez caiu, o senhor que trabalhava com a gente, acho que você lembra dele. Seu Gerson, querido. Querido, ele trabalhou com a gente desde o comecinho. Ele falou, acho que eu vou plantar que nem bambu, que nem cana, deitadinho. E ele conseguiu, porque começou a brotar dos próprios... das segmento. gemas, dos segmentos ali. Não tinha isso em livro. Não, nunca. A gente acha que nunca Ele é viu uma um livro pessoa que que... falou, não, vou experimentar dessa forma. Então, isso que a gente fala, quantos erros, quantos acertos, foi muito experimentando mesmo. E Então, respondendo... e quem uma pessoa que se interessou por natureza, mas ainda não sabe cultivar e mora no apartamento, como ela começa a... Porque só vai ter gosto se tiver sucesso. Tudo que ela plantar morre, não vinga na mão dessa pessoa, Ela e ela vai ficar desanima. frustrada, ela desanima. Como é que a pessoa começa para ter sucesso? eu Como é acho que dá certo? Aulas, viu, Roberto? Eu acho que começar, por exemplo, visitando um viveiro e vendo que até a gente que já faz isso há tantos anos, acontece mesmo, nós estamos falando de natureza. Acontece sim, pulgões, cochonilhas. Nossa, as pessoas entram em pânico. Elas ficam em pânico, não é para entrar em pânico, é entender e como que você vai fazer esse manejo. E na sua casa, na porque sua cada casa. ambiente é um. É. Então, por exemplo, se eu não tenho sol nenhum, mas eu quero ter um hortelã ou quero ter um manjericão. Olha, você pode fazer lá embaixo do prédio, porque no seu apartamento você vai ter uma avenca, você vai ter uma orquídea, mas você não vai ter um manjericão, porque o manjericão ele precisa de sol. Então você tem que entender qual é a sua condição e aí ver o que você quer e dentro do que você quer o que é possível. E se as vivências são prazerosas, então quando a Sil fala, quando a pessoa vem aqui no viveiro e tem uma vivência, ou as crianças, ou faz uma aula com a gente e a vivência é prazerosa, ela vai querer repetir na casa dela. Ela vai querer continuar. E ela já se conectou com a gente, já tem todos os canais onde ela pode buscar informações. Bom, o meu manjericão não está indo muito bem, o que eu posso fazer? Será que é falta de sol? As meninas me falaram, precisa de sol. Estou vivenciando uma falta de sol. Aí ela desce, leva o manjericão para um lugar que tenha sol. E aí ela tem o sucesso que ela precisava e isso dá uma alegria para ela. E aí ela vai continuar cultivando, talvez não dentro do apartamento, mas ela se conectou com outras pessoas do prédio. Porque, gente, o que aconteceu? Aqui virou um viveiro escola. Então, hoje, as pessoas têm acesso, não só, não consigo ir até lá. A gente tem blog, tem site, tem canal no YouTube. A gente entendeu que não queremos só fazer a venda de uma muda. A gente quer que as pessoas continuem fazendo nas suas próprias casas. Ou seja, para que continuem, elas têm que entender o que elas precisam fazer. Elas têm que ter Então, para entender isso, conhecimento. você sabe que aí, assim, a gente pegando esse gancho, indo um pouco assim o território da geografia, né? Aonde que crescem essas selvas? Qual é o habitat dessas selvas? É o Mediterrâneo. A grande maioria dela é o Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, o habitat dela, são lugares pedregosos, Exatamente, arenoso, com uma influência calcariado, tremenda de brisa marítima fortíssima. Sim. Então são lugares que não há digamos, esse ambiente carinhoso do terracinho da casa, senão pelo contrário, é muito vento, é muita aridez, Exatamente. é muita seca, e aí que ela desenvolve essa particularidade do aroma, né, da Então, fragrância. você tem que conhecer de onde elas vêm. Quer dizer, como que você Exatamente. consegue dizer, eu quero ter um alecrim? A pessoa começa a pôr um monte de adubo, um monte de água, porque acha que está murchando, aí eu vou pôr acabou. mais água. E faz aquelas jardineirinhas lotadas Acabou. de planta. Ela Então, não vai por dar isso, sucesso. mas aí que você É vê isso. né, que a inspiração, a gastronomia egípcia, marroquina, do sul da Itália, do sul da Espanha, da costa francesa do sul, tudo isso são as ervas. Sim, E você veja que toda essa gastronomia é apoiada numa riqueza de ervas. sim. E é a alimentação mais saudável que tem, né? Sim. Se a gente pensar na dieta do Mediterrâneo, onde inclui todas É a essas... gastronomia mais É a saudável. gastronomia mais saudável. Que nós estamos Azeite, falando peixe dos e erva. azeites, dos peixes, das ervas, dos tomates, enfim, do alimento E do mais bom cru. vinho também. Mas, gente, aí eu acho que Mas é entra um alimento sem entrar com essa industrialização. Quer dizer, é o alimento de fresco, verdade, o alimento acolhido na fresco. hora. Sim. Mas olha, a gente tem que lembrar das punk também, que entraram com força total. Era a minha Porque a próxima gente- pergunta. Nem precisa fazer Já Porque tá assim, rolando. a gente trabalha muito com Já as rolou. ervas do Mediterrâneo, mas As exóticas. alguns anos atrás, quando o
Knup fez junto com o Lorenzo o livro das punk. Foi um outro despertar, né? Aquilo que a gente já tinha falado antes, que quando a gente começou a gente tinha 15 espécies, a coisa foi evoluindo. Naquela época, o que era tempero? Salsinha, cebolinha, coentro e louro. Agora, com as punk, esse despertar de pensar que a gente sim pode comer uma serralha, olha só, com licença, ela nasceu sem ninguém plantar. É uma serralha que antes é considerada, ai meu Deus, só nasce mato na minha horta, eu tenho que botar um mata-mato. Não tem que botar mata-mato, você vai lá e você vai enriquecer a sua alimentação com uma planta que nasceu sem ninguém plantar. É um presente que nasceu no seu vaso de alecrim. E por alguma coisa nasceu lá, né? Também. E por algum motivo nasceu lá. Esse fenômeno. É delicioso, é um pouco amargo, não é o nosso paladar, mas é uma delícia misturada. É despertar do novo, Sá. É Sim. isso que é interessante. Elas estão vindo para abrir isso tudo que a gente estava muito condicionado e acostumado com determinados sabores. E com aquilo que a gente costuma, alface, o quê? Agrião, o que mais? Rúcula. Nossa, você lembra quando lançaram a rúcula? Eu nunca vou esquecer, a rúcula é uma coisa mais ou menos nova. Antes a salada era alface, almeirão e tomate, repolho. Alface, cebola e tomate. Cebola, quando veio a rúcula, nossa. E agora misturar uma serralha, um dente de leão, comer flor. Olha que lindo esse cipó alho, gente. Isso é uma punk, principalmente da Amazônia, né? E olha, é um lindo, tem um gosto de alho incrível. Você pode fazer uma trepadeira linda, vigorosa e com sabor de alho. Quando você ia pensar de comer uma flor com sabor de alho? Você faz um canapé e coloca come isso aí? Come, é delicioso. Você falou que não era comestível, hein, Raul? Essa é comestível. Não, você tem, Sabrina, muita gente que morreu já na floresta de fome por não saber o que comer no meio do mato. Cheio de comida e a pessoa morreu de fome na floresta. Por isso que é tão importante esse despertar das punk, porque elas vêm, as plantas alimentícias não convencionais, acho que o pessoal de casa sabe que é uma febre, todo mundo a gente fala muito disso, a revista Natureza já publicou uma, duas, a Vegetarianos então, muitas vezes, e a gente antes realmente, mas pode comer, não pode comer flor, mas já se viu, até a tagete, né? A gente pode comer até tagete, meu Deus! Acho que o Raul conhece o professor Furlan, Marcos Roberto Furlan. Ele Sim, é agrônomo, claro. professor Sim, da secretaria, claro. enfim. A primeira aula que eu tive antes de abrir Sabor de Fazenda foi com o professor Furlan. É fantástico. E ele é fantástico, um professor incrível. E ele apresentava nas aulas dele os matos comestíveis. Matinhos comestíveis. Então eram os matinhos comestíveis. Então a gente já... Indicadores de solo, mas que enriquecem. Indicadores de solo, já peguei a aula. Indicadores de solo, solo rico em matéria orgânica, solo ácido, enfim. Então, a gente mostrava para os nossos alunos e isso, a gente, né, nesses 25 anos, a gente olhava para isso sempre com um respeito diferente. Quando veio o trabalho do Knup e do Lourenço, ele veio, uau, que bom. Ele veio empoderando os matos, né? Dando poder, deu empoderando os uma matos. calma para a gente, porque até então era muito uma coisa popular. Vamos esclarecer Então, que Knup, né? O Knup foi o introdutor, talvez. Ele é biólogo, né? Biólogo do Amazonas. Exato. E, bom... E ele escreveu esse livro com o Lourenço, ele né? come tudo que ele vê com folha. Nossa, eu fico até em pânico. Quando eu vejo o Knup comendo, eu falo, meu Deus, alguma hora vai... Com o Lourenço já deu muita risada. Com o Lourenço já deu muita risada para ele não ter uma intoxicação. Ele teve muitas intoxicações. Claro, Ele intoxicado gente, porque o que não é comestível é venenoso, né? Pois E é. aí não vem isso com uma bula O do lado. estômago desse nosso amigo deve... Olha... Então ele está Não, mas é sempre assim, com cuidado, você pega um pedacinho, põe na língua, vê se dá picância, se fecha a garganta. Sim. Fechou a garganta, para de comer. Mas como está? Olha que interessante, isso me ocorreu agora. Como está o contato de vocês com o chefe de cozinha? Muito maravilhoso. Porque o que ele se queixa, por exemplo, o virar. Knup fala isso. Ou seja, por que isso não entra no cardápio do restaurante? E que não é uma produção. Então vamos lá, Não é uma produção. vamos entender um pouco mais disso. O que acontece? As plantas alimentícias não convencionais, o que é interessante saber é o seguinte, aqui eu posso ter uma punk que não é punk em outro lugar. Sim. Então, exemplo, vamos pegar a Ora Pronopis, Sim. que é super conhecida em Minas Gerais.
Lá não é uma punk, ela é uma planta convencional daquela região. Ela Caperista. torna-se punk num lugar onde ela não é conhecida. Tá. Nordeste e tal. Aí São o que Paulo. acontece? A produção das punks, ela é pequena, ela é caseira, não é uma coisa que, a partir do momento que começa a aumentar o consumo dessas plantas, por causa dessa divulgação, nos outros lugares, você acaba tornando aquela planta, você começa a aumentar a produção daquela planta. Então você começa a ter uma maior escala de algo que estava só reduzido a um lugar. E eventualmente lá para frente não é mais punk. Sim. Porque, não sei se deu para entender. Deu. É muito Sim, a interessante taioba isso, a para nós é taioba. punk, mas para Minas, para o Rio de Janeiro não é Não é. punk. Agora, os chefes estão sim muito, eles acordaram também para essa Estão encantados diversidade. com tudo isso. Eles estão cultivando a própria horta, isso é maravilhoso. Que não era de uma cultura nossa, dos restaurantes, Não. era uma coisa muito mais europeia. Inclusive, os próprios chefes iam nas suas hortas. Fiz um trabalho em 94 com um francês, viajando com ele pelos restaurantes. Os chefes é que iam nas suas próprias hortas com E ele. tem o telhado verde. Sim, Normalmente são os telhados verdes. É, aonde tivesse. E aqui começou agora não, vai já de algum tempo, essa demanda de terem nos seus espaços, nos seus restaurantes, aonde for, tá? Hortas. Então a gente mesmo já O que os serviço para chefes, o que às vezes eles reclamam que assim, é super difícil você conseguir um ingrediente. Aí você põe no prato, né, uma flor ou alguma raiz punk. É. E aí aquele prato volta com aquele ingrediente que o pessoa não cliente não comeu porque ele não conhece. sabe. Ele Então acha que é um enfeite. faltou o serviço do restaurante. O garçom Aí, fala, o garçom, "Pra comer." o maître, aquela figura tão importante que aos poucos ele deixou um pouco de ser tão importante, ele não é mais tão importante porque o chefe ganhou muito destaque, só que o chefe está dentro da cozinha. Ele não tá O fora da maître sala. é que tem que falar, olha, isso aqui é uma punk, isso é uma raiz super difícil de conseguir, o É maître. estranho isso de que o dono do restaurante, o chefe de cozinha, ele não passa isso por um maître, né? Mas é que não tem mais o maître. Agora tem os Bom, garçons. o garçom, né? Tem Que que seja o passar. garçom, né? Mas isso é tudo muito novo. É isso que eu tô falando. Daqui a pouco. Ele já não passa vai mais a entrar revista Natureza, passa. normal. Nós É. ensinamos. Mas, por a- exemplo, E é você esse falou o da nosso serralha, papel, né? de Você todos falou da nós. serralha. É o divulgar. A gente não cultiva serralha, a gente faz um manejo dos nossos matos aqui. Então, quais são os matos interessantes pra gente? Serralha, dente de leão, as plantas espontâneas que nascem, erva de Santa Maria, a gente deixa as que são interessantes pra nós. E algumas outras que não são tão Mentruz, Major interessantes, Gomes, a gente Pedro tira. Isso não vira comercial? Vira, a gente vende até A gente mudas, tem, é. mas não é o que Mas não daria nasce para assim. nutrir um cardápio de um restaurante? Ou se daria, dá sim. E você sabe que começou... Porque eu acho que essa é uma preocupação, o Kinupi passou isso para mim. Que a grande preocupação, por que não está nesses restaurantes? É porque não tem produção. Mas Já, então, o Alex porque- Attal, tudo isso, eles curtem pra caramba. Mas é que tem Isso- sazonalidade, muitas dessas. isso é tão Então isso é importante. super importante. Não adianta você ficar ali, vai, nasce, Beldroega, nasce. Ela não Isso. vai nascer. Cada época é Não, uma. Beldroega, Por favor, nasce, porque eu tenho que te entregar semana que vem no restaurante X. Não, o vai consumidor ele acontecer. tem que estar aberto à sazonalidade. À sazonalidade. Ele não vai comer só serralha. Ele Então, não tem serralha, mas Mas tem tem Não, mas Beldroega. outra Mas coisa. espera um tem Major pouquinho, há uma Gomes, tem- tendência, há uma tendência, e essa tendência está crescendo nos restaurantes em São Paulo, pelo menos em São Paulo, que isso é uma prática muito europeia, da comida do dia. Sim. Do chefe, inclusive do chefe de cozinha, Sim. ele não tem um cardápio, ele sai de madrugada para a feira E o e que ele tá de repente bonito. descobre aquele É. peixe É e vai ser, esse dia é peixe, né? Ou esse dia não sei o quê. Então você, essa sazonalidade no cardápio Tá sendo respeitada. está começando a crescer, inclusive nos Eu acho restaurantes que o aqui no slow Brasil. food teve uma Só, importância, né? o papo tá saboroso, Ai. perfumado, muito bom, mas Acabou? Já! Gente, a gente tem tanto assunto. Vamos bater mais papo. Não tem fim, não é? Então, Roberto? essa é a Vida. Silvia, essa é a Sabrina, Raulcano, eu vou transformar aqui eu no Sabor da Fazenda. Eles têm tudo perfumado, gostoso, Ai, super querido, legal. obrigada. É um prazer estar aqui. É um local muito diferente na cidade de São Paulo, Vila Maria. Muito obrigado, meninas. Vocês Obrigada são a vocês excelentes. por essa Obrigada, oportunidade, Raul. para esse bate-papo delicioso com Delicioso. mestres das plantas, né? Pra gente, assim, é
um orgulho estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do nosso conhecimento e pedir para as pessoas virem, conhecerem, levarem para as casas as mudinhas para fazerem os jardins. Vamos de plantar, ervas, né, Sá? punk. Vamos fazer Vamos hortas, plantar e pequenos deixar espaços, não crescer, interessa, né? deixar crescer. É isso aí. Vocês viram que são uma simpatia. Beijo para vocês, um grande abraço.